Olá, estrelinhas! Eu sou a Lady Jessie e hoje eu venho contar pra vocês quais foram as leituras de janeiro. Foram no total 6 livros e um conto bem rapidinho, então eu já vou começar falando deles. O primeiro livro que eu li foi Pássaro e Serpente, da Shelby Mahurin, eu acho que é assim que se fala, talvez não. Aqui a gente vai acompanhar dois protagonistas, uma bruxa e um caçador de bruxa. Essa bruxa tá na cidade, a gente sabe que ela tá fugindo de alguma coisa, tá lá tentando se manter escondida, sabe, toda silenciosa. Já esse cara aqui, ele trabalha pra igreja, e a igreja, ela tem a missão de capturar e assassinar essas bruxas, queimar, né, jogar na fogueira, como todo mundo já sabe como que era. Eles acabam se conhecendo aleatoriamente no meio de um evento, mas assim, nenhum dá muita atenção pro outro, até que eles se reencontram uma segunda vez e uma terceira vez. E nessa terceira vez, eles acabam ficando numa situação muito embaraçosa e complicada pra esse personagem aqui. Então eles meio que são obrigados a se casar, ele pra manter a honra e o cargo dele, e ela porque, enfim, senão ela vai se meter numa enrascada muito grande. Esse livro, ele é um livro relativamente grande, ele tem suas 500 páginas, mas eu li muito rapidinho, eu acho que eu li em 2 dias, porque aqui a escrita ela é muito gostosa, aqui é em primeira pessoa, a gente acompanha tanto o personagem masculino quanto a personagem feminina. Aqui tem vários clichês, mas em nenhum momento isso me incomodou. Eu não me incomodo com clichê, contanto que seja bem trabalhado, e aqui eu gostei. Não é um livro perfeito, não é um livro 5 estrelas, eu dei 4 estrelas pra ele, porque eu acho que faltou muita informação ainda, principalmente relacionado à parte das bruxas. Os personagens são cativantes, embora alguns momentos eu tenha me irritado muito com a personagem aqui, porque pra alguém que precisa, ela tá se escondendo, então ao invés de ser mais discreta, ela não é discreta, sabe? Tem momentos em que ela faz coisas que chamam muita atenção e eu fiquei tipo, amiga, você não tá tentando ficar no escuro? Isso não condiz. Mas tirando isso, é um livro muito gostosinho de ler, eu já tenho a continuação, o segundo volume, e eu com certeza vou ler urgentemente. Logo em seguida, eu peguei A Cidade dos Fantasmas, da Victoria Schwab. Esse é o primeiro volume do que tudo indica vai ser uma trilogia. Aqui a gente conhece uma garota, eu acho que é a Cassidy o nome dela, se eu não estiver enganada. Aqui essa personagem, ela acaba sofrendo um acidente e ela meio que quase morre, ou morre, aí depende muito. Mas quando ela é trazida de volta à vida, ela volta com um dom muito peculiar. Ela consegue ver os fantasmas, ela consegue atravessar o véu, que divide, né, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E quando ela voltou acompanhada com o Jacob. É o melhor amigo dela e esse garoto também é um fantasma, então... E uma coisa bastante legal aqui é que os pais dela são meio que... Ai, sabe essas pessoas que estudam fantasmas e coisas sobrenaturais? Então, os pais delas têm essa profissão, eles não sabem que ela tem esse dom de ver fantasma, só que eles acabam recebendo uma proposta para um programa sobrenatural e eles aceitam e vão lá pra Escócia pra fazer, né, o primeiro quadro desse programa, e ela vai justamente na Cidade dos Fantasmas. E lá a personagem descobre o porquê se chama Cidade dos Fantasmas. Ela descobre muita coisa sobre ela mesma. Esse livro, ele é muito rápido de se ler, ele tem 220 páginas, é uma leitura que assim, você lê sem nem perceber. Os fatos, eles acontecem muito rapidamente, o que é bom porque faz com que a leitura seja bem rápida, bem fluida, mas ao mesmo tempo parece que é tudo corrido demais, parece que se tivesse um pouco mais de páginas, um pouco mais de descrição, seria uma leitura mais fluida. Eu indico esse livro principalmente pro público jovem, porque como eu falei, é um livro bem simples e é bem rapidinho. Então se você tá esperando uma coisa mais bem elaborado, aquele tipo de história que vai te prender do começo ao fim, ficar, será, de criar 1000 teorias, você não vai encontrar. É um livro muito simples. Eu gostei, mas ao mesmo tempo, assim, dava pra ser melhor. Eu dei 3 estrelas pra esse livro. É uma leitura boa, eu já tenho a continuação, vou querer acompanhar, mas, assim, poderia ter sido melhor também. Aí, o terceiro livro é O Gato Preto e Outras Histórias, do Edgar Allan Poe. Aqui tem 5 contos, se eu não estiver enganada. Isso, é O Gato Preto, Os Assassinatos da Rua Morgue, O Enterro Prematuro, Os Fatos no Caso do Sr. Valdemar e O Barril de Amontilhado. São 5 contos, desses 5 contos, os meus preferidos foi O Gato Preto, que eu li há 10 anos atrás na escola, e eu nem tinha me tocado que era do Edgar Allan Poe. Quando eu comecei a ler, foi que me veio aquele flash, eu fiquei, cara, que legal, eu já li esse conto antes. E o segundo conto que eu mais gostei foi o segundo mesmo, como é que é? Os Assassinatos da Rua Morgue. Ele não tem nada de sobrenatural nesse segundo conto, mas é muito interessante porque ele tem um quê de investigação. Tem alguns casos aqui, alguns acontecimentos que são bastante brutais, bastante visuais, então, de repente, quem tem certo gatilho com violência pode ficar um pouco desconfortável, mas eu gostei bastante. Tem alguns contos que são bem rapidinhos, alguns são mais interessantes do que outro, e de um modo geral eu dei 3 estrelas pra esse livro. Eu tenho outro livro desse autor, que tem a história do Poço e o Pêndulo e outros, então eu provavelmente vou ler nesse próximo mês.
mas foi uma leitura muito gostosa, eu indico também. Aí eu fiz a releitura de Harry Potter e a Câmara Secreta. Final do ano teve todo o especial, né, referente aos 20 anos de Harry Potter. O primeiro filme foi lançado no cinema, eu assisti. E quando eu assisti o filme, eu me lembrei do porquê que eu amo tanto esse universo, então eu voltei a ler. E é muito interessante porque eu li Harry Potter faz alguns anos atrás, eu li os 4 primeiros livros, e eu não lembrava de absolutamente nada. Então, relendo, eu estou me maravilhando mais uma vez. Tem cenas aqui que eu não lembrava, sabe? Tipo, muito estranho. Gostei muito de reler esse livro, acho que esse é um tipo de livro que não importa quantas vezes você leia, você sempre vai trazer algo bom, sempre vai te dar aquela sensação de conforto. E próximo mês eu com certeza vou pegar o terceiro. Aí, gente, olha, eu tô com um livro aqui, que é o Arsène Lupin, O Ladrão de Casaca. Eu tava lendo esse livro no ônibus, né? Aí o ônibus chegou no terminal da minha cidade e eu desci, assim, as escadas do ônibus com o livro aberto. E um pombo cagou no meu livro. Ai, gente, é sério, um pombo cagou no meu livro enquanto ele tava aberto. Tipo, eu não vou mostrar pra vocês. Cadê? Ai, gente, eu tô com muito nojo, sério. Eu tô pegando ele aqui com a ponta do dedo, porque... Ai, que nojo. Ai, gente, eu não vou mostrar pra vocês, porque tá um negócio muito nojento, um negócio verde. Ai, que nojo. Mas, enfim, só faltava um conto pra terminar, e então eu vou considerar que já foi lido, que eu ainda não li esse conto, porque eu tô com nojo de pegar o livro. Mas, de qualquer forma, gente, eu adorei fazer a leitura desse livro. São vários contos, então a gente vai conhecendo um pouco do personagem através desses contos. Os 3 primeiros foram o meu preferido. A fuga dele da prisão, gente, que espetacular. Ele é um personagem que eu admirei muito, sabe? É um personagem que, assim, eu tenho um carinho muito grande e com certeza se transformou, assim, sei lá, em quase um super-herói pra mim. Então, eu tenho os outros volumes, eu quero continuar lendo. E, nossa, incrível, incrível, incrível. Tem uns plot que é de explodir a cabeça. Tem um outro que é mais simplesinho, que não é tão interessante, mas em sua maioria os contos são contos incríveis. Aí, o 6º livro que eu tenho aqui é um romance de época, O Desafio do Amor Verdadeiro, da Laura Le Gurk. É o 2º volume da série Querida Conselheira Amorosa. Aqui a gente vai acompanhar a história da irmã da protagonista do primeiro livro. Aqui a irmã dela, que é a colunista, né, ela precisa viajar, tá em lua de mel. Então essa irmã acaba tendo que assumir as responsabilidades do jornal da família. E um dos quadros mais famosos desse jornal é o quadro Querida Conselheira Amorosa, onde as pessoas enviam cartas pedindo conselhos pra essa conselheira amorosa. Só que essa menina não sabe dar conselho. E tem um dia que ela vai numa espécie de café, tentando pensar em o que dizer na coluna, quando ela escuta a conversa de 2 cavalheiros, onde um não quer terminar com a mulher, mas também não quer assumir um compromisso e quer continuar com a mulher, mas sem assumir compromisso. E o outro cavaleiro tava, tipo assim, dizendo o que ele podia fazer pra não terminar o relacionamento, mas continuar com essa mulher. Só que a protagonista aqui, ela fica indignada, então ela acaba publicando algo relacionado a isso, sobre mulheres não caírem na chantagem dos homens. E esse cara percebe na hora que ela escutou a conversa, acaba descobrindo quem é ela. Enfim, os dois acabam fazendo uma espécie de acordo benéfico pros 2 lados, e a gente acompanha esses 2 personagens. É muito amorzinho, eu li o primeiro livro já faz uns 2, 3 anos e eu adorei. Eu ainda prefiro o primeiro livro, mas esse aqui também é muito legal. Tem algumas partes que é um pouquinho mais cansativa, mas tirando isso, é um livro muito interessante de acompanhar, principalmente pra quem gosta de romance de época. Esse é um livro que só pra quem gosta desse gênero, tá? E a escrita da autora continua muito fluida, os personagens dela são bastante interessantes. E eu não vejo a hora de ler o terceiro. Eu li a sinopse do terceiro e algo me diz que eu vou gostar, embora eu esteja um pouco receosa. Mas, enfim, vamos esperar. E por último, eu li um conto muito rapidinho, que é um conto infantil, que é A Lagarta... Ai, meu Deus. Gente, eu esqueci qual que é o nome do livro, mas é um conto rapidinho que fala sobre uma lagarta que ela tá, assim, meio que pensando na vida, porque ela se acha pequena demais, ela se acha lerda demais, ela sente que é indefesa demais. A gente acompanha essa lagarta descobrindo que tudo é no seu tempo e que ela precisa esperar, ter calma e paciência. Esse é um livro que você lê em 2 ou 3 minutos, porque ele é infantil, então ele tem ilustrações e alguns diálogos bem rapidinhos. Não é o tipo de livro que eu possa dar uma nota, eu não consigo classificar, porque... não sei, não dá pra classificar, mas foi muito legal. Me lembrou muito a época da escola, onde eu li esses livros e eu amava muito, 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 muito. E é isso, foram 6 livros e um conto. Eu espero que vocês tenham gostado e que espero que as leituras desse ano sejam boas pra todos nós. Um beijo e até a próxima!